Mateus capítulo 7. Versículo 16. Diz o seguinte: pelos frutos os conhecereis, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? É uma pergunta, sim ou não? Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem também a árvore má produzir frutos bons. Ora, toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada. Vamos ler todo mundo junto, 19. 1, 2, 3. Peraí que gaguejou, vai, de novo. 1, 2, 3. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse aí eu quero que você lê para o seu irmão. Como é facinho de decorar? Já decorou? Já decorou? Agora vira para uma pessoa do lado e repete essa frase para ele. Vai lá, 1, 2, 3, vai lá. Presta atenção, olha quando ele termina o texto. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vou repetir. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Presta atenção aqui em mim. O tema dessa ministração você já ouviu. Árvores de bons frutos. É o tema. Árvore de bons frutos. Árvore é árvore. No singular. É no singular porque eu quero que você pegue a palavra para você. Árvore de bom fruto. Esse texto que eu li, ele termina. Olha só que interessante. Qual é o contexto? O contexto ele está falando de frutos de árvore, se é boa, se é ruim, etc. Mas ele termina dizendo o seguinte: sobre fazer a vontade de Deus. Ele diz assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele deu todo um contexto para dizer o seguinte, que Deus tem uma vontade. Ele, como Senhor soberano do universo, ele tem o direito de querer algo. Ele é o Deus, querido, ele é o Rei, ele é o Criador, ele é o Eterno. Antes que a gente pudesse respirar, antes que a gente existisse no ventre da nossa mãe, ele já era Deus. Antes que a terra existisse, ele já era Deus, a Bíblia diz. Ele já estava, Jesus era o verbo e ele já estava com Deus, antes da criação. Vocês estão aqui, amados? Então, não venha me discutir sobre o que Deus quer, o que Deus não quer. Deus tem o direito de querer o que Ele quiser. Ele é o dono disso tudo. Então, existe uma vontade de Deus. Não é o tema da manhã falar sobre a vontade de Deus, mas o tema está dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tudo que Deus quer para alguém, sempre será bom, perfeito e agradável. Hoje a gente está aí numa ideologia querendo não só abafar os crentes. Se quisesse abafar a gente, já era normal, porque perseguir cristãos, isso aconteceu toda a vida. Desde quando Jesus estava aqui, sempre fomos perseguidos. Na verdade, até antes de Cristo, os judeus já eram perseguidos. E depois, quando veio Cristo, a igreja de Cristo foi perseguida. Então, perseguir a gente, está tudo certo, faz parte da nossa vida. Perseguição faz parte da gente. Querer calar a boca de crente faz parte, sempre existiu. Não tem nada novo, irmãos. Olha para mim. Você vê na televisão alguém perseguindo crente? Eu estava vendo no YouTube um jovem pregando sobre arrependimento. Cara, tudo que ele estava falando, arrependei-vos dos seus pecados, ele estava pregando na rua, numa praça.
E dizendo, arrependei-vos dos seus pecados. Se você pecar, você vai para o inferno. O pecado, Deus não se agrada. Era só isso que ele estava falando. Ele não estava falando o nome de ninguém, não estava indo contra ideologia de ninguém, ele estava falando, arrependei-vos, o pecado, a idolatria. Aí, de repente, surgiu 3 lá de uma determinada ideologia e começaram a falar um monte para ele. Você não sei o quê, você não sei o quê, você está contra a gente. Ele não falou nada, ele só estava falando, arrependei-vos dos vossos pecados. Mas doeu em alguém. Doeu em alguém, doeu em quem? Nos pecadores que estavam lá na praça. Então, e aí começaram, ficaram quase 40 minutos ali. Eles fizeram questão de ficar perdendo o tempo deles, porque poderiam estar fazendo outra coisa, só para mandar o menino calar a boca. Ele continuou falando. E eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus, eu tenho que ser assim, eu tenho que ir para a praça. Eu tenho que ir para a praça. Porque, então perseguição de cristãos é normal, gente. É comum, sempre aconteceu. Alguém que vem aí no YouTube falando, estão perseguindo a igreja. Gente, quando é que não perseguiu? A pergunta que você deve fazer é quando não perseguiu a igreja. E na verdade, a pergunta que você deveria fazer é o seguinte, se não estão, pergunta não, uma reflexão, né? Reflexão. Se não estão me perseguindo em algum lugar que eu ando, não estou dizendo que eu vou ficar toda hora querendo ser perseguido. Não é questão de eu querer, tá? Não é que eu quero, ninguém quer ser perseguido. Mas o próprio Jesus, Mateus 24, diz que é normal e bem-aventurados aqueles que vão sofrer perseguições. Deus está falando que essas pessoas são muito felizes, são bem-aventuradas, elas são dignas de aplauso, aqueles que sofrem perseguição. Então, o que dá a entender? Que se sempre teve, sempre, toda a vida teve perseguição. Toda a vida perseguiram o crente, toda a vida perseguiram quem fala de Jesus, toda a vida. Há mais de 2000 anos. E eu estou andando no trabalho, na escola, na minha família, na sociedade, na rua, os vizinhos. E não tem nesse momento ninguém me perseguindo com palavras, com ações, com atitudes, com denúncia, com sei lá o quê. Tem alguma coisa errada comigo. Perseguição pode ser até com cara feia. Então, se você está muito normalzinho, ou querendo ser o bonzinho, eu quero, pastor, ser um cara bom na sociedade, um cara legal, para aí eu vou conseguir ganhar o mundo. Eu não entendo que Bíblia você está lendo. Porque Jesus, ele não era um cara legal. Tanto é que mataram ele, porque ele não foi um cara legal para aquela sociedade. Mas não que ele fez coisa ruim. Ele não foi legal porque ele estava falando contra o pecado daquela nação. Vocês entendem, não? Então, quando você vem... Meu irmão, hoje você pode ser perseguido só pelo jeito que você se veste. Por exemplo, se você decidir se vestir naturalmente, adequadamente, eu não estou falando colocar roupa, sei lá se existe isso, né? Um dia talvez já existiu um dia, essa coisa de chamada roupa de crente. Talvez um dia já existiu isso. Porque a roupa de crente em si, a Bíblia é clara sobre essa regra. É uma roupa moderada, ele não dá estilo. A Bíblia não dá estilo de roupa, ela fala apenas assim, moderação. Moderação é a palavra bíblica para roupas. Mas hoje, olha que coisa louca. Se um crente quiser praticar a Bíblia na sua escola e ir vestido moderadamente para a escola, uma menina, uma jovem, eu quero vestir moderadamente. E eu não, vou supor menino, pode ser menino ou menina, porque tanto faz, hoje em dia tanto faz, qualquer um dos dois podem sofrer isso. E ele quiser ir moderadamente, começar a ir para a escola moderadamente, vão começar a rir dele. Vão começar a chacotear, que roupa é essa? Que é isso? Por que você não pintou a unha? Por que você não fez isso? Por que você não... Pintar a gente pinta, né? Que na igreja tem problema pintar a unha. Mas por que você não deixou crescer e ficou grandona? Por que você não pôs aqueles cílios assim de abano? Por que você não... Cílios de abano forçou, essa aí saiu agora, desculpa aí. Por que você não põe? É o quê? Você não quer que eu fale do cílio, tá bom. Por exemplo... Por que você, menino, você é tão magro, você tem a barriga de tanquinho? Menino, por que você não coloca uma cropped? É moda agora, os homens usarem. Por que você não põe? Por que, menina, você não usa isso? E aí, presta atenção, não é o tema da manhã, tá? Ficar falando essas coisas. O tema da manhã é dizer que nós seremos perseguidos até pelo estilo, o estilo moderado de ser. Às vezes você não está fazendo mal para ninguém, cara. Você só está indo para a escola. Você só está chegando no serviço e conversando diferente. Preste atenção. Você só está conversando diferente, ou seja, você só não fala palavrão, só isso.
você não fala palavrão, você só não grita, igual seus colegas gritam lá no trampo. Só isso que você não faz. Você não grita, você não fala palavrão. E é isso, você trabalha. Mas porque você não faz isso, você vai ser chacoteado e perseguido no emprego. Quem você pensa que é? Você acha que você é melhor do que a gente? Você acha que você... Aí começam a achar que você, porque tem um comportamento, que você está... Mas a pessoa se sente ofendida com o seu comportamento. Então, gente, ser perseguido é, entre aspas, uma rotina de crente. Vocês estão entendendo? Então, carinhosamente, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Está sendo perseguido atualmente por alguém ou por um grupo, em algum lugar? Pergunta aí. Se a resposta for não, preste atenção, preste atenção. Ah não, perdão. Eu errei a pergunta, desculpa, perdão, errei a pergunta, eu errei, não pergunta mais não, eu errei, calma, eu errei. A pergunta é, você está sendo perseguido porque você é cristão. Porque existe perseguição que não é de cunho religioso, é uma perseguição de homens, é briga humana. Eu estou perguntando a pergunta se você é perseguido porque você é cristão. E aí você vai perguntar de novo, calma. Se a resposta for não, você olha para essa pessoa e fala, não, depois eu vou falar o que você fala. Pergunta aí de novo. Você é perseguido porque você é cristão? Se a resposta for não, você diga assim para ele, você é um crente esquisito. Porque um crente que não é perseguido, ele é esquisito. Ele é estranho. Porque normal é ser perseguido. Não ser perseguido é esquisito. Tem alguma coisa errada aí. Amém, amados? Ok. Vamos lá. Vamos continuar na palavra. Então, dentro da vontade perfeita de Deus, Ele fala que muitos que estão na igreja, escute bem, muitos, agora está falando da gente, que está aqui dentro. Pessoas que frequentaram igrejas, escute bem, pessoas que frequentaram igrejas, pessoas que até se tornaram líderes nessas igrejas, não só frequentaram, pessoas que se tornaram líderes, pessoas que tinham talentos envolvendo a igreja, por exemplo, cantores, pregadores, pessoas que até trabalhavam, a Bíblia disse aqui, olha, muitos vão dizer Senhor, Senhor. E qual vai ser a resposta dele? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não é você cantar uma música, não é você pregar sobre. Eu estou aqui pregando sobre, não estou? Mas não adianta nada. Eu posso pregar sobre, falar sobre Deus, falar sobre a palavra de Deus, cantar sobre a palavra de Deus, trabalhar para a igreja em alguma coisa. Mas a palavra do Senhor está dizendo que pessoas vão dizer, Ele vai dizer o seguinte, não adianta você ter falado Senhor, falado o meu nome. Você precisa ter cumprido a minha vontade. Aí talvez você está perguntando, pastor, fala logo, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está no contexto. Qual é o contexto do que nós lemos? Gente, pastor não vale. Qual é o... Qual é o contexto do que nós lemos? Qual é a vontade de Deus? Que dê frutos bons. E aí eu estava meditando sobre isso. Presta atenção, existe uma vontade de Deus e sem ser cumprida essa vontade, você não vai entrar no reino. Gente, preste atenção. Todas as músicas que foram cantadas aqui hoje, sem combinar nada, nós não combinamos nada. Mas todas as músicas que nós cantamos foi Maranata, vem Jesus, tu és bem-vindo, venha, né, chegue,
o Senhor é o Shaddai, o Senhor é o poderoso, vem, abrimos a porta para ti, vem, busca a tua igreja, enfim, todas as nossas canções hoje foram canções de redenção. Senhor, vem logo, vem para me buscar, me tira daqui, o Senhor é Deus, o Senhor é o poderoso, seja bem-vindo quando o Senhor vier. Todas as músicas foram cantadas sobre venha o teu reino. Sim ou não? Vocês entenderam o que vocês cantaram? Gente, vocês têm que começar a prestar atenção no que vocês estão cantando. Porque o culto tem que fazer um sentido. O culto não começa agora na pregação, ele começou desde o início. E tudo fez um sentido aqui, se você observar. Então, a gente está querendo que Jesus volte. Quantos estão querendo que Jesus volte? Eu quero, irmão. Eu quero que Jesus volte. Eu só não quero que ele volte antes que uma próxima pessoa se salve. Se tem mais alguém para se salvar, então que ele não volte, espere essa pessoa salvar. Mas no meu coração humano, eu gostaria que ele voltasse. Eu queria me ver livre de conta. Meu irmão, hoje é domingo, você talvez está aqui nessa pregação, não está conseguindo nem me ouvir direito, porque você está preocupado. Você está pensando aqui, por exemplo, hoje é domingo, amanhã é segunda, você já está preocupado, como é que vai ser o dia de amanhã, você vai levantar, meu Deus, como é que vai ser lá no trabalho, o que eu vou fazer, ai Senhor, tem que aguentar de novo aquilo, ou Senhor, será que essa semana eu arrumo emprego, ou será que como é que vai ser minha escola, como é que vai ser minha faculdade? Então, você já está cheio de preocupações. Será que meu filho vai voltar para casa? Ele saiu de casa sexta-feira, será que ele volta hoje, domingo? Será que ele volta para casa hoje, meu filho? Será que meu pai, que também saiu de casa para beber, né, falou para minha mãe que ia beber, não voltou para casa ontem de noite, será que ele vai estar em casa hoje? Quer dizer, a sua preocupação com uma série de coisas desta vida, talvez te impede de ouvir o que eu estou te falando aqui agora, porque a sua mente está longe daqui. Então, quando você vem para um culto como esse, você tem que vir preparado para estar aqui, para deixar Deus trabalhar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Amém? Então, hoje, Deus já deu várias estratégias para você aqui. Mas querer que Jesus volte é a estratégia principal do nosso coração. E eu sempre estou dizendo isso. O rei está voltando. E eu fico tão feliz, porque a gente tem falado isso já há mais de 5 anos. E preguei sobre essas coisas. Na pandemia até o Senhor me deu uma palavra que depois alguns pastores, que eu nem sabia, o pessoal assiste internet, hein? Porque, né, nem famoso eu sou, não tenho um canal nem nada, que nem o Everson, que é famosinho aí. Mas uma palavra que eu ministrei, pelo menos uns 3 pastores de longe me abordaram e falaram, aquela palavra que você falou lá na pandemia. E sabe qual a ministração que foi? Acho que foi no período de jejum que nós fizemos, não sei se foi 2020 ou 2021, foi naquele período de jejum, uma palavra que a gente estava ministrando sobre você ter que desenvolver trabalhos manuais, trabalhar com as mãos. Quantos lembram dessa palavra? Essa palavra impactou muita gente, depois eu ouvi muita gente falando sobre isso. Por que isso? Qual foi o ensinamento? Não dá para dar aqui agora, não dá tempo. Por conta dos dias que estão chegando. O rei está voltando. E já que nós seremos, vamos dizer assim, os primeiros a ser perseguidos neste período, então, meu querido, preste atenção. Vai ter momentos que eu não vou ter o que fazer, não vou ter como trabalhar. Não vou ter como trabalhar. Esses dias, arrumando as coisas lá em casa, né, eu sei fazer algumas coisas manuais. Eu sou meio molão, fisicamente falando, mas manualmente assim, eu sei fazer muitas tarefas manuais. E tem um raciocínio legal também para inventar coisas. Então, assim, muitas coisinhas minúsculas eu sei fazer, eu conserto coisas, né? Enfim, e eu estava, outro dia, eu nem lembro o que eu estava fazendo, não sei se eu estava montando uma máquina da Dri lá, não sei o que eu estava fazendo, pensando, meu Deus, olha que legal, se a igreja for perseguida e a gente não tiver mais recurso, né, para viver da igreja, vamos dizer assim, porque, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho tempo integral desde 2012, né? E eu falei, olha só que legal, eu posso fazer qualquer dessas coisinhas manuais que eu sei fazer, eu posso conseguir um quilo de feijão, 1 quilo de arroz, de açúcar. E eu estava pensando nisso, Dri, sobre as coisinhas que a gente sabe fazer manualmente. Né? Então, e não é só com as mãos, tá, irmãos? Eu estou falando de coisas manuais, mas quando a gente fala em manuais, são dons que Deus te dá, e às vezes não está na sua mão, está na sua mente. Então, às vezes as pessoas vão precisar do seu conhecimento. Pessoas vão buscar o teu conhecimento, você vai trocar o seu conhecimento por arroz, trocar o seu conhecimento por feijão, trocar o seu conhecimento por um saco, por uma margarina, por 1 litro de leite. Vocês entendem? Quando a gente fala de coisas manuais, é a maneira de dizer. Mas é ter algo meu, presta atenção, coisas manuais que eu queria dizer naquela live lá foi, ter algo
que Deus me deu, que vem de mim, uma coisa natural minha, seja com as mãos, seja com os pés, seja com a mente, seja com a voz, seja com os ouvidos, né? Minha esposa é com os ouvidos, seja com os ouvidos, mas eu tenho algo para oferecer para a pessoa, que eu posso fazer disso um escambo. Vocês sabem o que é escambo? Não é palavrão não, gente. É uma troca. Então, quando me faltar, quando o anticristo vier, porque ele já está chegando, Elon Musk já disse que o lugar de colocar o chip, Elon Musk, tá? Elon Musk, disse que no Fórum de Economia Mundial, o Macron defendeu o uso do chip pelo mundo, controle mundial. Ele fez essa defesa. O Elon Musk veio e reforçou dizendo que não basta ser um chip como já se usa hoje nos animais e também os grandes executivos usam na mão direita. O Elon Musk afirmou que o melhor lugar de colocar é na cabeça, é na mente. Isso já está afirmado, já está dito. Não é mais, a igreja está inventando, eles pegam o Apocalipse e começam a inventar as coisas. Ah, é? Agora não é mais os crentes que estão inventando. Agora os donos financeiros do mundo estão falando. E agora? Vai falar contra a gente agora? Quando a gente falava de Apocalipse? E agora? Quem vai falar que é mentira agora? Então o controle mundial está chegando. E quando ele chegar, você não vai ter como pagar as contas. Porque isso, sabe o que você faz que você acha maravilhoso? Ah, eu tenho um iPhone e eu posso passar ele lá e eu pago por aproximação. Ai, que maravilhoso. Parece muito lindo, não parece? Agora eles vão querer colocar essa tecnologia em você. Não só no seu braço, mas na sua cabeça. E aí você não vai precisar passar o negocinho. Você vai precisar apenas fazer assim, ó. Olhar para frente. Né? Eu acho que não vai ser abaixando a cabeça. Mas do jeito que eu conheço o anticristo, conheço pela história, tá? Não conheço ele. Conheço pela história. É bem capaz dele fazer algo que você tenha que abaixar mesmo. Para pôr a aproximação para pagar. Por quê? Porque quando você está se abaixando, eu não acho impossível dessa tecnologia ser abaixada. Mas independente de abaixar ou não abaixar, vai ser uma tecnologia. Ok, amados? E quando isso chegar, você não vai conseguir comprar e nem vender. Se você não tiver essa tecnologia. Como é que você vai fazer uma compra se você não tem a aproximação? Você não compra, você não vende. A pergunta é, como é que você vai comer? Como você vai comprar leite para o teu filho? Como você vai comprar roupa? A solução, uma das, né? A única forma que você tem é trocar por alguém que tenha. Trocar com alguém que tenha. E você vai trocar pelo quê? O que você tem para oferecer pelo leite que a outra pessoa tem? O que você pode oferecer? Então aí vem os talentos que Deus vai nos dar. Essa foi a linha de raciocínio lá da live, baseado num texto bíblico que não dá para eu pregar aqui. Mas voltando aqui para a palavra de hoje, o rei está voltando. Repito, o rei está voltando. Quando ele voltar, ele vai buscar na gente que se diz filho de Deus, cristão, evangélico, dá o nome que você quiser. Ele vai buscar algo. Ele vai buscar fruto. Ele vai buscar ele vai buscar quem? Aquele que fez a sua vontade. E ele falou, não adianta você vir com o Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu preguei. Olha, pastor, eu preguei lá, Senhor, o senhor não viu? Dia 20 de agosto, eu estava lá na igreja, olha o tanto de gente que estava ouvindo eu pregar. Ele falou, não adianta. Não adianta você vir com essa de eu preguei, de que eu disse, de que eu cantei, de que eu... Não adianta. Antes que você venha me apresentar o seu Senhor, eu quero primeiro saber se você cumpriu a minha vontade. É esses que vão entrar nos céus. Os que cumpriram a vontade de Deus. Aí qual é a vontade de Deus? Vamos lá, que esse é o tema. A vontade de Deus, qual é o contexto? Qual é a vontade de Deus? O contexto, qual é a vontade? Qual é a vontade de Deus? Diga que eu dê bons frutos. Aí, meditando nessa palavra, eu tive já várias pessoas, durante os ensinamentos que a gente deu aqui nesta igreja sobre discipulado, sobre pastoreio de gente, etc. Pessoas questionando
e achando que quando está falando de fruto, a pessoa já vem na lata com isso aqui, ó. Abre a tua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 5. Eu já coloquei aqui, porque eu sei que você já ia ser uma daquelas pessoas que o inimigo ia vir com essa palavra aqui, então eu já vou antecipar. Eu já sei qual é o fruto, pastor. Gálatas 5. Abri Efésios. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice. Para quem fala que a Bíblia não tem vício, está aqui, bebedice. Para mim, bebedice e vício é a mesma coisa. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, tem mais coisa, mas a lista ia ficar gigante. Então ele falou coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, aqui é uma palavra preventiva, amém? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui tem um grupo de pessoas que também não vão herdar o reino de Deus. Eu falei também só por causa que são dois textos diferentes, mas na verdade não é também. Aquela pessoa lá atrás, do texto que eu li anterior, que não fez a vontade de Deus, é essas mesmas pessoas que cometem esses pecados. Presta atenção aqui. Porque quando eu não faço a vontade de Deus, e outra coisa, não há opção, tá, gente? Não há uma terceira via. Só tem duas vias. Eu tenho a opção de fazer a vontade da carne e comer do fruto da carne, que aí está toda essa lista que você leu aqui, que não dá para ficar falando de uma por uma, mas está aí, para bom entendedor, a minha palavra basta. Lê aí que você vai ver que está tudo descrito aí, o que não é, ou melhor, o que não é a vontade de Deus, obras da carne. Só que na sequência ele vem aqui e começa, ó. Mas o fruto, diga, o fruto. O fruto de quem? Lê lá, irmão, por favor. Lê tudo. 1, 2, 3. Mas. Volta no outro. E agora eu quero fazer um insight que o Espírito Santo me deu quando eu estava meditando sobre esse texto, e para parar com essa discussão de quando a gente está falando de gerar fruto, a pessoa não vem com esse texto de Gálatas para mim. E eu vou fazer uma pergunta, você vai responder bem rápido. De quem é esse fruto? De quem é esse fruto? Então não é meu. Tentar fazer você me entender. Quando a gente fala que alguém tem que fazer algo para Jesus, e fala que ela tem que ter o fruto do Espírito, a primeira coisa que ela fala é, mas eu tenho o Espírito Santo. O meu fruto é os frutos do Espírito. Não. Esse fruto é do Espírito Santo, que tem todas aquelas características de vitaminas ali. E esse fruto eu como. Eu como do fruto do Espírito Santo. E quando eu como, eu adquiro as vitaminas que esse fruto me proporciona, para eu viver, sim ou não? Então esse é o fruto dele que ele dá para eu comer.
Agora a pergunta que é feita lá no texto que eu li de Mateus é o fruto que sai de mim. Então não venha você querer me oferecer o que o Espírito Santo oferece. Ah, mas eu não tenho que ter paz, alegria. Não, eu vou ter porque eu estou vitaminado. Eu comi. Esse foi o alimento que Ele me deu. Então eu vou produzir no meu corpo físico e espiritual, eu vou produzir todas essas coisas baseadas no que Ele me deu para comer. Então deixa eu concluir minha ministração, que eu acho que você já está entendendo. Primeiro, Deus vai levar para a sua casa, para o céu. Ele vai levar quem deu fruto. Não é quem ficou falando, Jesus, eu te amo. Senhor, Senhor, não. É quem deu fruto. Não confunda o fruto que você tem que dar com o fruto que o Espírito Santo deu. Ou deu não, perdão, Ele dá, né? Porque é continuamente, Ele sempre dá desse fruto. Então o Espírito Santo fez primeiro. O Espírito Santo deu para nós um fruto que tem características que vão beneficiar a nossa vida com a sociedade. Tudo isso que você leu. Coloca lá, Andresa, por favor, deixa o fruto do Espírito lá. E esse fruto vai nos trazer tudo isso, mas esse fruto é dele. E se eu comi do fruto do Espírito Santo, é óbvio que eu estou vitaminado, estou pronto para realizar uma tarefa para Ele. Amém? Agora há uma expectativa. E a expectativa é que eu dê o meu fruto. Pastor, como é que eu posso dar um fruto? Como é que uma árvore pode dar um fruto? Então vamos lá. Primeiro lugar, não julgue a árvore pela casca. A árvore não é julgada pela casca. A palavra do Senhor não julga aqui a árvore pela casca, ela julga a árvore pelo fruto. Por que eu não posso julgar pela casca? Porque a árvore, se você for visitar uma árvore no tempo do inverno, quem já viu árvore no inverno? Elas perdem toda a sua folhagem, algumas delas ficam com aspecto horrível, secas, sem nada. Teve árvore que eu já perguntei assim, essa aqui morreu, está morta? Quando você vai ver o ano que vem, está florescendo. Assim são árvores, assim são algumas plantinhas, porque elas perdem toda a sua belezura externa. Então não julgue a árvore pela casca. Se você for julgar pela casca, essa árvore aí na porta da nossa igreja, uma mangueira, jamais essa árvore ia dar uma manga. Inclusive, eu já contei essa história, esse testemunho para vocês, que alguém que tem experiência e não estava mentindo, pela experiência disse, não pode essa mangueira dar fruta aqui, porque o local, cimento, a região, tudo não tem a ver com o pé de manga. Quem conhece sabe, mas temos uma mangueira aí. E quando a pessoa falou isso, eu falei, mas em nome de Jesus ela vai dar fruto. Eu sei que não é o lugar dela, mas em nome de Jesus, naquele ano, essa mangueira deu tantas mangas. Na verdade foi o ano que deu mais manga, depois ela deu só umas miadinhas. Mas naquele ano que eu profetizei sobre ela deu muitas mangas. E eu, aqui na virada do ano, eu não sei quem lembra, eu comecei até a jogar as mangas aqui do altar. Comecei a jogar as mangas para as pessoas comerem. Então não julgue a árvore, porque ela ainda dá para produzir fruto. Por que você não pode julgar a casca? Porque está algo acontecendo por dentro da árvore que você não vê. A palavra do Senhor diz, e é muito clara, não, o homem vê apenas com o que os seus olhos podem ver. O homem vê, mas Deus olha o coração. Então, uma árvore está ali, está feia, pode estar feia, mas o que está acontecendo dentro dela agora, dessa árvore? Ela pode estar com um aspecto de seca, mas o que está acontecendo dentro dela agora? Eu não sei. Por que eu não posso saber? Porque da onde essa árvore se alimenta, não vem do que os meus olhos, não vem do que eu estou vendo. A árvore se alimenta lá do que vem lá do profundo. E ela busca a fonte das águas. A raiz dela vai andando, eu nem sei por onde a raiz dessa daí está andando. Mas eu acredito que essa raiz dessa árvore da nossa aqui da frente, ela andou por debaixo desse chão, e ela está nas beiras desse córrego aí. Porque não existe outra maneira dessa árvore estar viva. Não existe. Essa árvore não tinha que estar viva aí na porta da igreja. Mas eu acredito que as raízes dela, onde eu não vejo, onde eu não sei, se aprofundaram
e buscaram a fonte das águas. O Espírito Santo, para nós aqui. Uma vez que ela buscou, ela reteve o alimento para ela. E o alimento está subindo nela. E ela vai retendo aquele alimento. E vai retendo aquele alimento que vem lá, na nossa linguagem aqui, né? Vem do Espírito Santo, que vem da fonte. Uma vez que esse alimento chega dentro dela, no seu tempo apropriado, normalmente é final de ano, dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Se nós não tivermos castigado ela, como eu castiguei ela esse ano, castiguei a coitadinha, tive que fazer aquele telhadinho ali, eu tive que cortar metade de tudo ali. Ela está pegando para um lado, coitada. Mas se a gente deixar esse restinho que sobrou dela aí, com certeza ela ainda vai dar o seu fruto em novembro, porque ela está cheia de flores. Ela vai dar alguma manga aí em novembro, ou dezembro, ou janeiro, ela vai dar as suas manguinhas. Vocês estão aqui? Alguma coisa está acontecendo dentro dela agora, enquanto eu prego para você. E eu vou dizer mais. No caso dessa árvore aí específica da porta da igreja, quantas pregações ela já ouviu? Quantos louvores ela já ouviu? E alguém está achando estranho eu falar da árvore como fosse uma pessoa, mas não se engane. Toda a criação anseia, e quando fala toda a criação, é plantas, animais, peixes, aves, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu estava ouvindo um pregador esses dias, não sei se foi uma leitura que eu fiz, um pregador dizendo o seguinte: há um erro em nós humanos, porque nós não conseguimos contemplar Deus na sua natureza. A gente acha que Deus é contemplado apenas num culto como esse. Qual foi a última vez que você parou para analisar as cores dessa rosa? E ver a perfeição do desenho dela? Qual foi a última vez que você olhou para a formiguinha e começou a analisar o trabalho dela de meia hora? Qual foi a última vez que você pôde olhar por um passarinho, para um cachorro que você tem na sua casa? Quantas vezes você parou para observar o seu cachorro? Muitas vezes ele para te olhar, né? O cachorro, o gato para te olhar. Mas quantas vezes você parou para olhar ele escondido? Porque se estiver perto, ele vai fazer, né, tudo que você quer. Mas observe o teu cachorro escondido e vê quais vão ser as atitudes dele em algumas áreas. Porque toda a criação, de alguma maneira, ela louva ao Senhor. Tem um salmo que fala disso. Que os animais louvam, os passarinhos louvam. Então, queridos, preste atenção. Essa árvore aí, um ser que Deus criou, de alguma maneira, ela está sendo abastecida não só pela sua fonte natural, que é as águas perto dela, mas também ela está sendo abastecida por adoração, pelo louvor que é feito nessa igreja. Pastor, para de falar besteira, você está falando umas coisas estranhas aí, agora está com ilusionismo, o que é? Deixa eu só te falar uma coisa, cientificamente. É provado, e já tem hortas, muitas, você deve ter visto isso, muitas hortas de tomate. Eles colocam músicas para que os tomates ouçam, e os tomates que ouvem música crescem mais. Meu irmão, põe isso no YouTube e vê se o que eu estou falando é besteira. Chegaram-se a colocar fone de ouvido em melancias. Preste atenção, de alguma maneira, as plantas, os animais estão entendendo o que está acontecendo no mundo, mais do que a gente. E elas louvam, elas adoram. E essa árvorezinha aí, da frente, ela não só louva, ela não só adora, ela não só recebe a palavra, mas ela também, no que ela pode, ela todo ano dá meia dúzia de mangas, porque ela foi feita para dar mangas. Vocês estão aqui? E ela só não vai mais longe porque a gente não deixa, a gente prende ela. Mas se a gente deixasse, ela ia mais longe. Quantos estão entendendo? Mas essa árvore não ouve só louvor e adoração. Ah, se essa árvore falasse. Quanta fofoca já foi dita debaixo daquela árvore? Quantos já falaram mal do pastor debaixo daquela árvore? É verdade? Não, aleluia não, pelo amor de Deus. Quem falou aleluia? Não fala aleluia não. Já falaram mal do pastor ali, já falaram mal de fofocas debaixo dessa árvore. Vira para o irmão que está do seu lado, pode ser que aquela árvore ouviu o seu nome, vindo da boca de alguém.
Mas aquela árvore também. Não precisa repetir isso não. Aquela árvore também, com certeza que isso eu já vi. Recebeu pessoas debaixo das suas sombras para orarem, para fazer meditação, para fazer TSD. Aquela árvore já recebeu debaixo das suas folhas. Discipulado, um a um. Discipulado um a um, que eu já vi pessoas sentadas, discipulando umas às outras. Ou seja, presta atenção. Eu estou falando de uma árvore feia, uma árvore que não dá para ser mais cuidada do que ela está ali. Mas é uma árvore com a casca feia, horrível, está com as folhas, agora está mais bonitinha. Mas é uma árvore que, mesmo com todas as aflições desta vida, mesmo com as aflições dessa vida, ela produz fruto todo o ano. Ela dá sombra para conversarem. Ela dá descanso para alguns que estavam cansados de se sentarem embaixo dela. E aqueles que puderam até comeram dela. Quem não comeu aqui, pessoas, mas com certeza os macaquinhos, porque a gente tem os macaquinhos aqui. E todo ano eles vêm para comer dessas mangas e eles comem. Então preste atenção, diga comigo, é a árvore da porta da igreja. Está cumprindo o seu propósito. Agora a pergunta, eu digo, e as árvores que estão aqui dentro da igreja? Ei, é você. E as árvores que estão aqui dentro da igreja? Qual é o seu fruto? Eu tenho mansidão, domínio próprio. Não. Eu não perguntei qual é o fruto do Espírito. Eu perguntei qual é o seu fruto. Qual o seu fruto? E a palavra do Senhor diz que o fruto é fazer a vontade do Pai. Esse é o fruto. Vocês entenderam que o fruto é fazer a vontade do Pai? A resposta está dada no último versículo. A fazer a vontade do Pai é dar fruto. Então eu preciso descobrir que esse fruto chamado vontade, como é o nome do fruto da árvore aqui de fora? Manga. Qual é o nome do fruto da árvore que Deus está querendo que produza? Qual é o nome do fruto? Não, gente, vontade de Deus. Está lá escrito, vontade de Deus. Qual é o nome do fruto? Vontade de Deus. Então eu preciso descobrir. Se o fruto do Espírito tem características, eu preciso descobrir qual é, que fruto é esse chamado vontade de Deus, que é baseado nesse fruto que eu vou entrar no céu. O que é esse negócio? E ele deixa claro. Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, curai enfermos, expulsai demônios. O rei que está voltando, estabeleceu a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, igreja? Diga comigo, que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todo mundo ouça o Evangelho. A vontade de Deus é que todo mundo seja discipulado. A vontade de Deus é que todos ouçam sobre salvação. A vontade de Deus é que doentes sejam curados. A vontade de Deus é que demônios sejam expulsos. Marcos 16:15. Esta é a vontade de Deus. Vontade de Deus é salvar alguém, curar alguém, ajudar alguém. E por isso que quando você ouve o pastor Alain insistindo em grupo de alívio, insistindo em pastor de um, ser pastor de um, tem que ser pastor de um, gente, tem que ser. Pastor, por que tem que ser? Tem que ser porque é a vontade dele, não é minha. Não é uma regra da fonte de alívio. Não é a doutrina de uma igreja local. Não é doutrina da igreja local. A vontade dele é clara. Ide e fazei discípulos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda e qualquer coisa que façamos dentro da igreja, preste atenção. Toda e qualquer coisa que façamos dentro da igreja é muito bom, como acessório para isso acontecer. Sou muito grato pelo Reinaldo, que fica me trazendo água aqui. Parabéns pelo seu serviço, parabéns pela sua diaconia. Continue sendo servo, mas isso aqui, Reinaldo, não garante a sua salvação. E não
adianta você chegar no céu dizendo, no juízo final dizendo, mas Senhor, eu fiquei levando o pastor toda hora, como eu fui um bom diácono. Ai, eu fiz, você não sabe como eu ralei nos vídeos da igreja. Ai, Senhor, eu ajudei a propagar lá, fazendo minhas edições. Está escrito nada disso lá. Não está escrito nada dessas coisas. O que está escrito lá é: pregue, fale, cuide. Discipulado é cuidado, cuide. Dar fruto significa sair alguém. Essa eu gostei agora. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Dar fruto é sair de dentro do Espírito Santo. Saiu o quê? Gálatas 5. Saiu o quê do fruto do Espírito? Diga virtude. Então o fruto saiu do quê? Do Espírito. Então do fruto saiu as virtudes. As 9 virtudes. Agora, e do meu fruto tem que sair do quê? De mim tem que sair uma outra pessoa da mesma espécie. De uma mangueira sai manga. Então de uma lã tem que sair outra lã. De uma Adriana tem que sair outra Adriana. Do Mateus tem que sair outro Mateus. O fruto é outro da mesma espécie de mim. Estou entendendo o que eu estou falando? Gente, pega essa aqui, isso é revelação. Isso é restituição para a nossa igreja. O fruto que Deus espera cumprir a vontade dEle é fazer com que de dentro de mim saia outro de mim. Que eu produza outro da mesma espécie do que eu. E detalhe, a regra é clara. De árvore ruim, sai fruto ruim. De árvore boa, sai fruto bom. Por isso tem gente produzindo outro da mesma espécie, mas é tão ruim quanto ele foi. Porque o que ele tem ensinado é, falta na igreja, não tem problema. Não vai no grupo de alívio, não tem problema. Não discipule, não tem problema. Peque, não tem problema. Faça, porque ele era assim. E ele produziu outro, e agora esse outro está se tornando igual a ele. O fruto é igualzinho. O que o Espírito Santo está dizendo essa manhã é que há uma expectativa no coração de Deus para os fins dos nossos dias. E a expectativa do coração de Deus é que a árvore que não produziu fruto ainda, ela volte ou ela faça o que ela deve fazer. Produzir frutos, não queira colocar no Espírito Santo e dizer que o fruto do Espírito é o que você tem que fazer. Não, o fruto é dele. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é o quê? É fazer outro de você da mesma espécie. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? A nossa árvorezinha ali, ela dá pouco, já falei, o território é muito ruim. Com todas as dificuldades que ela tem, mas ela dá meia dúzia de mangas por ano. Aí você pode me dar várias desculpas. Pastor, esse ano foi difícil para mim. Fiquei desempregado. Pastor, esse ano foi difícil para mim. Vou até usar uns exemplos. Pastor, esse ano foi difícil para mim, fiquei desempregado. Cimento, concreto. Pastor, esse ano foi difícil para mim. Minha esposa brigou comigo, lixo embaixo, porque tinha lixo ali. Esses dias eu mandei tirar. Jogaram pedras, entulhos. Pastor, esse ano foi difícil para mim. Você não sabe o que aconteceu. Reprovei na faculdade. Lixos, entulhos. Pastor, esse ano foi difícil para mim. Minha casa caiu lá, deu vários problemas. O marido foi embora de casa. Poda fora de hora, cortaram meu galho. Não era para ter cortado naquele momento, cortaram. Ou seja, foi um ano complexo, foi um ano difícil. Essa mangueira, ela não está num ano fácil para ela, não está. Foi difícil para ela, mas está ali. Ela com todas as energias, com todas as forças, ela está dizendo o seguinte: pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir os entulhos, pode vir o que for, mas no final do ano, como eu combinei com Jesus, como eu combinei com o Eterno, quando eu nasci, quando Ele me gerou aqui nessa terra, eu, enquanto estiver aqui, quando eles me permitirem estar aqui, eu vou dar, nem que seja meia dúzia de mangas, para mostrar que eu sou uma mangueira. E se essa mangueira pudesse falar, rir e chorar,
Agora, ela estava ali agora ouvindo essas palavras, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me honrando em público, depois de tanto sofrimento que eu tive nessa terra. De tanto sofrimento que eu tive esse ano, o Senhor está me honrando ali, na boca daquele pregador. Porque a árvore de bom fruto sempre será honrada. E a maior honra que a árvore de bom fruto terá, será a honra de subir para a glória dos céus com Jesus. Mas para estar lá com Ele, não é vir no culto como esse e dizer Senhor, dizer amém, louvado seja. Não é isso, não é isso. É ganhar mais um e cuidar de mais um, para que esse mais um seja da mesma espécie. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui para orar junto comigo. Nós vamos orar juntos aqui na frente. As pessoas que não estão conseguindo produzir frutos. Tem mais de um ano, você não ganha ninguém para Jesus. Está na igreja aqui, ó. Fica vindo aqui, todo domingo você está aqui, mas não ganha ninguém. Não tem ninguém da sua espécie para você apontar e dizer: olha, aquele ali saiu de mim. E talvez quando você aponta, você diz: ah, fulano saiu de mim, mas foi quando? Foi quando? Ah, foi 10 anos atrás. Irmão, não é isso, é todo ano. A árvore dá fruto todo ano. Sempre a seu tempo, a Bíblia fala: a seu tempo dá o fruto. Para quem não sabe, a Fátima é uma grande evangelista aqui da nossa igreja. Ela já deu muito fruto. Por exemplo, um dos frutos da Fátima, que você não conhece, está aqui, pastor hoje, é o Ademilson. Ademilson é fruto. A pastora Aline é fruto. E juntamente com ela, o seu marido, Aguinaldo, é fruto. Eu poderia ficar citando frutos que a Fátima deu. Mas se a Fátima chegar aqui para mim agora, como uma boa árvore, e falar para mim: ah, eu já dei meu fruto. Se aquela mangueira virar para mim: ah, eu já dei fruto ano passado. Mas você não vai buscar fruto para comer esse ano? Sim ou não? Então adianta ficar contando das mangas que deu o ano passado? Então essa palavra, irmão, não é válida para aquele fruto que você disse que ganhou ano passado, ano retrasado. Esse fruto é para dar fruto na estação própria. É continuamente, uma boa árvore sempre dá fruto continuamente. Eu quero convidar aqui então para orar comigo. Pessoas que não estão conseguindo produzir fruto. Não tem uma pessoa que você possa apontar no último ano e dizer: essa daqui foi eu que gerei. Saiu da minha oração, saiu do meu evangelismo, saiu do meu discipulado, do meu pastoreio 1 a 1. E você não tem ninguém para falar. Ninguém. Ninguém. Aí você fala: senhor pastor de igreja, pastor, tudo isso é teoria. São coisas teóricas. Você gosta de ficar dando serviço para os outros, mas e você? Irmãos, hoje com muito carinho, eu não ganhei para Jesus, mas eu ajudei a não morrer. E eu não estou falando isso para minha honra e para minha glória. Eu estou dizendo que eu preciso apresentar para vocês frutos. Então eu tenho aqui a Lauana, junto com meu amigo que está trabalhando agora, o Ed. Que eu senti no meu coração de recebê-los como filhos. Por quê? Pode ficar, filho, pode ficar aqui. Eu acredito, eles não falaram isso da boca deles, mas pelo que eu conheço, se não fosse naquele dia, naquela hora, talvez eles nem estariam mais aqui, no caminho do Senhor. E eu não só resgatei e consegui fazer isso, mas também a Lauana veio a batismo nessa igreja esse ano. Algumas horas nós gastamos de discipulado, não foi, Lauana? Viramos a noite, na virada do ano eu passei a noite levando cura para essa menina. Virei o ano, meu primeiro exercício do ano 2023 foi dar vida para quem não tinha mais vida. Primeira coisa que eu fiz na virada do ano. Ah, você está falando isso para você ser bonzão? Não, eu estou falando que se a gente não fizer isso, eu morro. Você está entendendo? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria morto. Eu era digno de corte. A árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Para que serve um pastor que não cuida? Para que serve um pastor que na hora de um evangelismo, na hora de uma cura, ele não está lá para trazer mais um filho? E uma das coisas mais emocionantes desse ano foi um momento, não lembro que dia que foi, mas que a Lauana falou: olha, eu não tive meu pai, mas lembra que você me falou aqui? Eu não lembro que dia que foi, mas ela me abraçou e falou: eu senti tanto hoje que o senhor é meu pai.
Cara, ninguém mandou ela fazer isso. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Está nascendo uma, segundo a minha espécie. Eu te pergunto, quem você tem hoje, nesse último ano, para oferecer e dizer: Senhor, está aqui esse que está nascendo. Ainda está, né, aquela frutinhazinha assim, mas está verdinha, mas está aqui, está nascendo, segundo a minha espécie, eu que estou gerando. Se você não tem esse fruto para apresentar, eu quero te chamar aqui na frente, porque nós vamos ter em nome de Jesus. Cada um vai ter, todos nós vamos ter, todos nós, todos que quiserem cumprir a vontade de Deus, porque essa palavra é para todos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, agora eu te peço, assim como eu disse que aquela árvore, Pai, aquela mangueira, ela vai buscar com as suas raízes, ela vai buscar a fonte, Senhor. Os teus filhos estão aqui na frente, e eu digo, a fonte não sou eu. Eles não estão aqui por causa de mim, não sou a fonte para eles, mas existe a fonte, ela está aqui. A fonte é o Espírito Santo. A fonte é o Espírito Santo. Senhor, que cada filho, cada filha, cada jovem, cada senhor, cada senhora que está aqui na frente desse altar, Pai, que as raízes se aprofundem, Senhor, e vão buscar do Senhor a fonte de vida. Pai, por quê? Porque eles precisam frutificar, eles precisam gerar da mesma espécie, segundo Cristo, segundo o caráter de Cristo neles, ó Pai. Agora eles precisam. Levante suas mãos aos céus. Diga: Espírito Santo, eu entendi a Tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, e o Senhor vai buscar árvores que dão fruto, assim como está escrito na Tua palavra. O Senhor tem uma expectativa nas suas árvores. Diga: o Senhor é o jardineiro, o Senhor é o agricultor, e o Senhor tem uma expectativa nessas árvores. Diga: o Senhor tem uma expectativa em mim. O Senhor criou uma expectativa em mim. Eu não era nada, eu não era ninguém. E assim como a letra desta música, como está escrito na Tua palavra, eu era uma árvore cortada, sem vida, morta, mas o Senhor me resgatou. O Senhor me curou, perdoou os meus pecados. O Senhor me fez viver, Senhor. E hoje eis-me aqui. Mas eu não quero que o Senhor tenha feito todo o seu trabalho em vão. Como uma boa árvore, eu quero gerar fruto. Que outra pessoa nasça, provinda de mim, segundo a minha espécie, porque eu sou filho, eu sou legítimo filho. E quando eu falo outro de mim, eu não estou ocupando o seu lugar, Senhor. O que eu estou dizendo é que a mesma obra que o Senhor fez em mim sairá deste fruto, e esse fruto descerá outra árvore, outras árvores virão. Diga: de fruto em fruto, de semente em semente, novas árvores virão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levante suas mãos e fala: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor, que eu produza no devido tempo os frutos que o Senhor espera. Diga: Espírito Santo, eu não te decepcionarei. Diga: pode guardar o machado. Diga: pode guardar o machado. Diga: comigo não. Não vai precisar usar, porque eu creio na ação do Espírito Santo, que é sobre a minha vida, e eu serei usado por Deus nesta terra para gerar muito fruto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.